Olá, tudo bem? Como você está nesse dia? Espero que você esteja muito bem. Eu gostaria de ler aqui, compartilhar com vocês um salmo bastante conhecido, né, que muita gente lê, mas que Deus falou muito forte ao meu coração sobre esse salmo nessa tarde, meditando em algumas coisas que andam acontecendo, e o Senhor ministrou muito forte ao meu coração de uma forma diferenciada sobre esse Salmo 23. Eu gostaria que você, se você puder, abrir sua Bíblia aí no Salmo 23, é um salmo bastante conhecido, e nós vamos ler agora o Salmo 23. Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Somente o primeiro salmo, se você quiser ler depois com mais calma o salmo todo, um salmo muito bonito e fala muito sobre Deus ser o nosso pastor, sobre o que Deus é, o que Ele faz na nossa vida, porque o segundo salmo aqui está dizendo deitar-me faz em verdes pastos, tal. Então, se você ler aqui, você vai ver que Deus vai falar muito ao seu coração, porque aqui fala muito de Deus, por nós, em nossas vidas, o que o Senhor, quando somos ovelhas obedientes, o que o Senhor faz na nossa vida, Eu vou colocar a Bíblia aqui, para ficar melhor para eu poder falar, que não que a câmera vai balançar. Pronto, coloquei ela de ladinho aqui. Então, gostaria muito de falar com você nessa tarde, conosco, que o Senhor fala conosco, o Senhor fala no nosso coração, e eu gostaria muito de compartilhar com você agora o que o Senhor falou ao meu coração nessa tarde, Espero que você receba da parte do Senhor, não da minha parte, mas da parte do Senhor, porque é Ele em quem nos instrui, é Ele quem fala conosco, é Ele que nos ensina o caminho certo a seguir, Com o Senhor não tem erro, não tem mentiras, não tem falsas verdades, porque Ele é o nosso pastor. E o que diz aqui nesse salmo que a gente acabou de ler, nesse versículo, diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. O que você entende por nada nos faltará? Eu acredito que ao primeiro impacto, assim, a gente entende que nada nos faltará, algo físico, Talvez o alimento, talvez o dinheiro, talvez uma roupa, um calçado, que nós precisamos para viver. Então, às vezes, a gente pode julgar dessa forma. Você não vai deixar faltar o alimento, você não vai deixar faltar a roupa, o calçado, ou essas necessidades básicas do dia a dia, vamos dizer assim, necessidades materiais. Mas eu vou mais além. Quando o Senhor diz que nada nos faltará, Ele não quer dizer só dos bens materiais. Ele quer dizer que se algo acontecer conosco, que venha nos afligir, que venha nos tirar a paz, que venha talvez uma catástrofe, digamos assim, algo que a gente não está esperando e de repente aconteceu e você ficou sem chão porque você não tem como fugir daquilo naquele momento, um problema muito grave, uma doença, ou não sei, algo que venha tirar a tua paz e que te deixe sem chão, onde você busca a solução e você não tem com seus recursos naturais, Então, para que serve um pastor? Por que o Senhor é considerado como um pastor de ovelhas? Nós somos as ovelhas, Ele é o pastor. Você já observou como um pastor de ovelhas age com a sua ovelha? Ele instrui a ovelha o que ela deve fazer, Ele apacenta a ovelha, ele leva a ovelha para lá, a ovelha para cá, Ele quem cuida, ele quem alimenta, Se ela tiver alguma ferida, é ele quem sara. E você já observou uma ovelha sem pastor? Como é que ela fica? Ela fica desnorteada, ela não sabe para onde ir, Ela não consegue se alimentar muito bem. Se ela se machucar, ela não sabe curar as próprias feridas, E ela, falando da ovelha mesmo, o animal, a gente sabe que a ovelha tem uma pelagem muito, muito grande, E de tempos em tempos é preciso, eu acho que se fala tosquear, Eu não sei se a palavra é essa, mas vocês entenderam, Tirar o pelo, raspar aquele pelo da ovelha, E a ovelha, assim, um pastor, se passar o tempo de tirar aquele pelo dela, aquela pelagem, aquele pelo cobre todo o rosto dela, cobre o corpo dela inteiro e fica pesado, sabe? Que é uma pelagem grossa, a pelagem da ovelha, se vocês observarem bem.
e impede a ovelha de andar, né? Impede a ovelha de enxergar um pouco, porque o pelo toma todo o rosto dela, o corpo, e ela sofre com aquilo, né? Porque não foi feito o que deveria ser feito, porque quem tem essa função de cuidar da ovelha, ela cuida da ovelha como um todo, seja no tosquear dos pelos, seja na alimentação, seja no andar, né, no instruir aonde ela deve ir, né, ele quem coloca a ovelha para pastar, e quando a ovelha tem que descansar, a ovelha volta para o seu aprisco, mas isso é o pastor quem faz. E não é diferente nas nossas vidas, porque o Senhor é nosso pastor, porque é Ele quem nos instrui aonde devemos andar. Quando somos ovelhas sem um pastor, ou quando desgarramos do nosso pastor, vamos dizer assim, qualquer caminho que vier à frente, para a gente será o certo. Mas a diferença é que nós não temos a orientação correta. A gente não sabe se aquele caminho é certo ou não. Mas nós vamos indo. Por quê? O nosso pastor não está ali para nos instruir. E se a gente se ferir ao longo desse caminho, sem saber que caminho vamos, né? E se a gente se ferir, se não tivermos um pastor para cuidar das nossas feridas, as nossas feridas vão ficar ali, e elas tendem a piorar, a infeccionar, né, e a causar muitos outros problemas, porque não foi sanado ali, não tinha um pastor para cuidar, não tinha um pastor para curar, sabe? E no caso da ovelha é o pelo, né? Se não tiver alguém para tirar a pelagem da ovelha, ela também fica cega, ela fica sem poder andar, porque o peso daquilo sobre ela incomoda de diversas formas, né? Ela não consegue andar direito, se alimentar direito, enxergar direito. E assim é o Senhor conosco. Se nós não tivermos o nosso pastor, o Deus Altíssimo, nosso pastor, nas nossas vidas para nos instruir, né, para nos ajudar, para curar as nossas feridas, para nos colocar nos braços e colocar o remédio, colocar o curativo, né, e mostrar que aquilo é errado, que isso é certo, né, nos levar para o caminho correto, tirar do caminho errado, né, quando for a hora de descansar, descansar, quando for a hora de lutar, lutar, né, para que possamos entender o caminho que devemos seguir com a boa orientação, né. E se não for o Senhor, a gente sofre. A gente sofre porque se o nosso pastor não cuidar de nós e não nos instruir ao caminho correto, nós tendemos a sofrer. Porque pastor significa cuidado. Pastor é aquele quem instrui, aquele quem ama, aquele quem cura as feridas. Essa é a função do pastor. Por isso Deus é considerado o nosso pastor. Ele é o nosso Criador. Ele é quem nos criou, conhece cada célula do nosso corpo, cada osso nosso, né, cada veia. Foi Ele que nos criou. E muitas das vezes negligenciamos isso a procurar outras instruções que não é do nosso Criador, que não é do nosso pastor. E quando a ovelha ela se desgarra do seu rebanho, né, ou ela não tem um pastor, ela não sobrevive muito tempo. Ela não tem como sobreviver, porque não tem quem a cure, não tem quem a cuide, quem a carregue no colo, quem mostre a ela o caminho que ela deve pastar, o caminho que ela deve andar, o lugar para onde ela deve voltar e repousar. Não tem. A ovelha sem um pastor, ela é perdida, ela é desorientada, ela é ferida. Então eu gostaria de te falar que se hoje você se encontra assim, sem um pastor, ou se desgarrou do rebanho do seu pastor, Ele te chama. Ele ainda está à sua procura. Ele nunca desistiu de você. Porque entre as 99, uma sempre fará falta. Se são 100 ovelhas, uma sempre fará falta. Né? Entre as 99, uma sempre fará falta. E muitas das vezes o nosso engano é querer ficar sem pastor. E quando nós ficamos sem o nosso pastor, talvez a gente não perceba que nós não vamos durar muito tempo. Porque se o pastor não estiver ali para nos orientar ao caminho que vai seguir, né, para tirar a gente ali daquele buraco que a gente caiu, né, porque às vezes acontece da ovelha se perder e cair no buraco.
E se não for o pastor para resgatá-la daquele buraco, ela perece ali no buraco mesmo, não é verdade? E assim somos nós com o nosso pastor, né? O nosso Deus Altíssimo, o nosso Criador, o nosso eterno Pai. Né? Ele nos criou para que possamos desfrutar de vida com abundância, não de migalhas, não da perdição, né? Não de coisas que a gente acha que é o certo. Ele nos criou para que possamos ser instruídos por Ele. Afinal de contas, vamos usar um exemplo. Se a gente compra um aparelho celular e ele é da marca Samsung, vamos dizer assim, vamos usar essa marca conhecida. Se você comprar um aparelho celular da marca Samsung e ele der problema, você vai usar o manual da Motorola ou da Samsung para consertar esse celular? Obviamente você vai dizer da Samsung, né? Ou se precisar levar um técnico ou um autorizado, você vai levar ao autorizado da Motorola ou da Samsung? Óbvio que você vai dizer Samsung. Por quê? Porque o seu aparelho é do fabricante Samsung, correto? Então por que, se Deus nos criou, nós vamos buscar outros manuais? Só Ele tem um manual de vida eterna. Essa palavra aqui, ela não é só um livro qualquer. Ela é o nosso manual de vida eterna. Nela há conserto, nela há libertação e nela há cura. Pois foi o nosso Criador que instruiu a escrita desse livro, né? Foi o nosso Criador que deixou estas palavras para nos mostrar como devemos consertar os nossos erros, como devemos perdoar e pedir perdão para que possamos ser perdoados por Ele. É nessa palavra que estão as respostas que precisamos para viver e viver vida com abundância. Mas muitas das vezes nós trocamos essa palavra por outros manuais. Manuais que não vão nos consertar, que não vai ter as respostas que nós precisamos. Então que nesse dia o nosso Criador possa nos instruir através do seu manual, a palavra de Deus, a consertar os nossos erros, os nossos pecados. Pois essa palavra, a palavra do nosso Deus, nos instrui. Ela tem as palavras de vida eterna e as águas do Espírito Santo de Deus, as águas que descem do trono de Deus. Ela nos lava de todo pecado, de toda iniquidade, de toda injustiça, né? De tudo que é mentira, de tudo que é passageiro, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, se você é uma ovelha perdida ou desgarrada, volte para os braços do seu pastor. Ele ainda procura por você. Ele nunca desistiu de você. E lembre-se que se você está ferido, só Ele pode curar você. Ele te carrega no colo, Ele limpa suas feridas, Ele coloca remédio e Ele trata suas feridas. Então que Deus possa falar ao seu coração no dia de hoje e que o seu pastor possa estar sempre ao seu lado, porque em meio às 99, uma sempre fará falta. Que Deus te abençoe e que Ele possa ser o seu pastor.